Saudações. Bom, recentemente o Reino Unido abandonou isso, né, essa coisa aqui, chamada Boris Johnson, um bêbado perdedor. Por isso, Liz Truss, que é uma pessoa maluca, incompetente, débil, isso vai ter consequências para o Reino Unido, certo? Vai ter consequências pesadas para o Reino Unido. Tendo abandonado Boris Johnson durante o verão, o establishment desperdiçou 2 meses e meio de uma enorme crise política e econômica que permitiu que 80 mil pessoas, principalmente idosos e ricos, né, os membros do Partido Conservador com direito a voto, selecionasse um primeiro-ministro extremamente incompetente para 68,7 milhões de pessoas. Essa é a democracia do Reino Unido, que aparentemente, né, o resto do mundo, especialmente os autocratas da Rússia e da China, precisam aprender com urgência como funciona. Ok. De toda forma, Truss, a pior candidata possível a primeiro-ministro, foi cuidadosamente selecionada ao longo dos meses de verão. Muitos comentaristas, e aí nós estamos falando do Batiushka, duvidaram que ela pudesse durar até o Natal. Mas parece que agora o pessimismo pode ter sido muito otimista. Estimativas mais recentes dizem que, na melhor das hipóteses, ela dure até 1º de novembro. A decisão de Truss de aumentar os gastos do governo, principalmente dobrar o orçamento de defesa do Reino Unido, como se alguém estivesse atacando o Reino Unido, e subsidiar 100 mil refugiados ucranianos, sei. Ao mesmo tempo, fazer corte de impostos para os ricos, o que você esperava que o Partido Conservador fizesse, não foi aceito por Biden, pelo FMI e, acima de tudo, pelos mercados, que já perderam $500 bilhão, na verdade perdeu-se $500 bilhão apenas na primeira semana, a Bolsa de Londres. Certo? A mulher é um poço de... Bom, mas vamos continuar. No dia 14 de outubro, o governo abandonou o próprio ministro de Finanças, depois de 38 dias de sua decisão de realizar a política econômica analfabeta, como preciso e profeticamente descrito, 1º de julho, pelo rival de Liz Truss como primeiro-ministro conservador, o ex-ministro das Finanças, Sunak, que é um meio indiano. Assim, em 14 de outubro, Truss nomeou o novo ministro de Finanças britânico. Em 4 meses. 4 ministros das Finanças em 4 meses lembra muito a condução da epidemia de saúde pelo desgoverno de Jair Messias Bolsonaro, né? Então, podemos dizer que a Liz Truss é uma Bolsonaro de saias. Bom, de toda forma, Truss acabou nomeando um novo ministro de Finanças britânico, né? Que fará exatamente o oposto de tudo que ela havia prometido 3 semanas antes, e cujas promessas impossíveis os intelectualmente desafiados a elegeram. Né? Naturalmente, a desesperançada Truss atribui seus problemas a fatores globais, especialmente a, abre aspas, terrível invasão da Ucrânia por Putin, fecha aspas. Nenhuma menção a sanções ocidentais voluntárias e suicidas. A Europa escolheu não comprar gás, a Europa escolheu não comprar petróleo, a Europa escolheu não comprar fontes de energia, a Europa escolheu boicotar a Rússia. E agora o preço da energia aumenta 10 vezes. E esse é um problema da Rússia? Adivinha quem foi a principal líder dessas sanções suicidas europeias? Isso, essa madame, Liz Truss. Correto? Bom, de toda forma, nós vamos ver a desnazificação acontecendo sem a Rússia dar nenhum tiro. Porque vai haver mudança de regime. Isso já está acontecendo no Reino Unido, certo? E vai acontecer na União Europeia e nos Estados Unidos. Por quê? Porque tudo que a Rússia tem que fazer é sentar e assistir os líderes ocidentais se autodestruindo e arrastando seus países com eles. Como acontecerá nos Estados Unidos, né? A gente teve um presságio disso no Capitólio e vai ter eleições de meio de ano. Eu duvido que o Biden vai conseguir eleger a sua maioria, então vai ser mais um governo que vai cair, ou ele vai ser deposto, o que seria até um favor para ele, porque ele não tem condição, sabe? Ele é mentalmente incapaz. Ele está senil. É quase uma crueldade deixar alguém naquele estágio mental ser governante de um país. De toda forma, vai acontecer nos Estados Unidos e vai acontecer nas colônias americanas, Japão, Coreia, Austrália, Nova Zelândia. Isso é desnazificação, embora o termo deveria ser chamado autodesnazificação, certo? Porque, na verdade, esse processo de trucificação, que é a eleição de governos profundamente incompetentes,
que cedo ou tarde vão ser derrubados pelo próprio povo, abrindo espaço para governos melhores, acaba sendo uma forma não violenta de mudar as coisas. E é para isso que o Ocidente praticamente inteiro caminha. Porque eu não vejo na Europa nenhum governo antenado com os interesses da população. Nenhum governo essencialmente competente. Boris Johnson, que foi substituído por uma pessoa pior, né, que é a Liz Truss. O Mário Draghi, meu Deus do céu, que também foi substituído por uma pior, uma fascista. Na Suécia, trocou-se uma ruim por outra pior, de extrema direita. Então, são governos muito ruins, que muito provavelmente serão substituídos por governos ainda piores. A questão é, por quanto tempo a Europa aguenta? É mais ou menos o caso brasileiro. Certo? Como assim o caso brasileiro? O que é a trucificação? Bom, vou dar um exemplo aqui, citado pelo próprio Batiushka. Eu vou ler para vocês o relato que ele mandou. Abre aspas. Um jovem amigo do Reino Unido me ligou dia 14 de outubro. Ele me contou como, depois de semanas e semanas de dor crônica, foi diagnosticado por um médico de um hospital do Reino Unido como tendo câncer. Disseram-lhe então que ele tinha 6 meses de vida, mas que os cirurgiões não teriam tempo suficiente para operá-lo, pois a lista de espera era muito longa. E então ele recebeu analgésico, que não servia de consolo para ameaça de morte, claro. No dia seguinte, ajudado por um amigo, ele comprou um voo para a Romênia. Lá, chegou no aeroporto, foi imediatamente atendido em uma clínica e submetido a uma ressonância magnética que constatou que ele tinha uma hérnia. O cirurgião pediu desculpa por não poder operá-lo no mesmo dia e que teria que esperar até o dia seguinte. No outro dia, ele foi operado. Isso é só um exemplo do que se tornou o sistema de saúde do Reino Unido. É isso que a gente chama de trucificação. É uma paulo-guedização dos serviços públicos. Repare que a PEC 32 quer acabar com o funcionalismo público no Brasil, exatamente por isso. Tornar o serviço público tão ruim, tão detestável, que as pessoas sejam obrigadas a aderir à iniciativa privada. E quem não tiver consideração de pagar, que morra. Certo? É esse o projeto liberal de governo. Essa é a democracia do Ocidente.